Respire fundo, solte devagar. Repita mentalmente: eu confio no processo da vida. Eu permito que o bem se manifeste. A minha fé está criando novos caminhos. Tudo começa na minha mente. Respire fundo, solte devagar. Escreva nos comentários: Deus está agindo em minha vida agora. Respire fundo, solte devagar. Talvez você esteja passando por um momento de dúvida. Talvez esteja cansado de tentar entender por que as coisas ainda não se organizaram. Mas existe uma verdade simples: a realidade começa a mudar quando a fé deixa de ser um desejo e se torna uma decisão. Respire fundo, solte devagar. Permita que essas palavras encontrem espaço dentro de você. Fé não é religião. Fé não é esperar um milagre cair do céu. Segundo Napoleon Hill, fé é um estado mental. É a capacidade de aceitar uma ideia como verdadeira antes que ela se manifeste no mundo físico. Toda criação começa invisível. Toda mudança começa na mente. Antes de qualquer resultado aparecer, ele precisa ser aceito internamente. A mente não sabe o que é real ou imaginado. A mente humana não diferencia aquilo que você vive daquilo que você sente com intensidade. Se você sente medo todos os dias, a mente entende que o medo é real. Se você sente confiança, mesmo sem provas, a mente começa a agir como se a solução já estivesse a caminho. E quando a mente muda o comportamento, a realidade acompanha. E quem desiste, nunca descobre quão perto estava. A dor faz parte do processo. Nem toda pausa é rejeição. Nem toda demora é fracasso. Às vezes, a vida desacelera para alinhar você com algo maior. Às vezes, o que parece perda é apenas a remoção do que não sustenta mais o seu crescimento. Porque a maioria das pessoas falham, a maioria tenta acreditar apenas quando tudo está dando certo. Mas quando surgem os atrasos, as perdas e os silêncios, a fé desaparece. Napoleon Hill dizia que o teste da fé acontece exatamente antes da mudança. É nesse ponto que muitos desistem. A fé verdadeira permanece mesmo quando o caminho ainda não está claro. Agora, imagine sua vida se organizando. Não perfeita, mas fluida. Imagine acordar com mais leveza, sentir menos medo, confiar mais. Sinta essa sensação agora. Esse sentimento é a fé sendo ativada. Repita mentalmente: minha fé cria a minha realidade. Eu confio no processo da vida. Tudo está se reorganizando ao meu favor. Eu acredito mesmo antes de ver. Respire fundo, solte devagar. Minha fé cria a minha realidade. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: minha fé cria a minha realidade. Esse é um compromisso silencioso com você mesmo. Respire fundo, solte devagar. Ouça este áudio sempre que sentir dúvida. A repetição fortalece a mente. E a mente fortalecida cria novos caminhos. A fé não falha. Ela apenas exige constância. Confie. Tudo começa dentro. Napoleon Hill dizia que a fé é o estado mental que transforma desejo em realidade. E talvez, sem perceber, você esteja exatamente no momento em que sua fé está sendo testada. Respire fundo. Permita que essas palavras entrem na sua mente. O que é fé segundo Napoleon Hill? Fé não é esperar que algo aconteça. Fé é decidir, internamente, que algo já começou a se mover. Quando a mente aceita uma ideia com convicção suficiente, ela passa a agir como se aquilo já fosse verdade. E é assim que a realidade começa a mudar. A mente segue aquilo que acredita. A mente não trabalha com lógica. Ela trabalha com imagens, emoções e repetição. Aquilo que você acredita com intensidade, aquilo que você sente como real, se torna o seu comportamento invisível. E o comportamento invisível cria resultados visíveis. O maior erro das pessoas é tentar ter fé apenas quando tudo está dando certo. Mas a fé verdadeira nasce quando o cenário externo ainda não mudou. Napoleon Hill dizia que toda grande realização começa quando alguém decide acreditar antes de ver. Como ativar a fé na prática? Agora, feche os olhos por alguns segundos. Imagine a sua vida funcionando, não perfeita, mas fluindo.
Sinta a sensação de alívio, de confiança, de direção. Esse sentimento é fé em movimento. Respire fundo, solte devagar. Repita mentalmente: eu confio no processo da vida. Eu permito que o bem se manifeste. A minha fé está criando novos caminhos. Tudo começa na minha mente. Respire fundo, solte devagar. Ouça este áudio sempre que sentir dúvida. A repetição cria convicção, e a convicção cria realidade. A fé não falha, ela apenas espera constância. Confie. Se essa mensagem tocou o seu coração, fica aqui com a gente. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão em busca de autoconhecimento, fé e direção. Aqui, a gente fala de mente, fé e propósito. Com calma, com verdade. Volta sempre. A sua presença aqui não é por acaso. Respire fundo, solte devagar. Repita mentalmente: eu confio no processo da vida. Eu permito que o bem se manifeste. A minha fé está criando novos caminhos. Tudo começa na minha mente. Respire fundo, solte devagar. Escreva nos comentários: Deus está agindo em minha vida agora. Respire fundo, solte devagar. Talvez você esteja passando por um momento de dúvida. Talvez esteja cansado de tentar entender por que as coisas ainda não se organizaram. Mas existe uma verdade simples: a realidade começa a mudar quando a fé deixa de ser um desejo e se torna uma decisão. Respire fundo, solte devagar. Permita que essas palavras encontrem espaço dentro de você. Fé não é religião. Fé não é esperar um milagre cair do céu. Segundo Napoleon Hill, fé é um estado mental. É a capacidade de aceitar uma ideia como verdadeira antes que ela se manifeste no mundo físico. Toda criação começa invisível. Toda mudança começa na mente. Antes de qualquer resultado aparecer, ele precisa ser aceito internamente. A mente não sabe o que é real ou imaginado. A mente humana não diferencia aquilo que você vive daquilo que você sente com intensidade. Se você sente medo todos os dias, a mente entende que o medo é real. Se você sente confiança, mesmo sem provas, a mente começa a agir como se a solução já estivesse a caminho. E quando a mente muda o comportamento, a realidade acompanha. E quem desiste, nunca descobre quão perto estava. A dor faz parte do processo. Nem toda pausa é rejeição. Nem toda demora é fracasso. Às vezes, a vida desacelera para alinhar você com algo maior. Às vezes, o que parece perda é apenas a remoção do que não sustenta mais o seu crescimento. Porque a maioria das pessoas falham, a maioria tenta acreditar apenas quando tudo está dando certo. Mas quando surgem os atrasos, as perdas e os silêncios, a fé desaparece. Napoleon Hill dizia que o teste da fé acontece exatamente antes da mudança. É nesse ponto que muitos desistem. A fé verdadeira permanece mesmo quando o caminho ainda não está claro. Agora, imagine sua vida se organizando. Não perfeita, mas fluida. Imagine acordar com mais leveza, sentir menos medo, confiar mais. Sinta essa sensação agora. Esse sentimento é a fé sendo ativada. Repita mentalmente: minha fé cria a minha realidade. Eu confio no processo da vida. Tudo está se reorganizando ao meu favor. Eu acredito mesmo antes de ver. Respire fundo, solte devagar. Minha fé cria a minha realidade. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: minha fé cria a minha realidade. Esse é um compromisso silencioso com você mesmo. Respire fundo, solte devagar. Ouça este áudio sempre que sentir dúvida. A repetição fortalece a mente. E a mente fortalecida cria novos caminhos. A fé não falha. Ela apenas exige constância. Confie. Tudo começa dentro. Napoleon Hill dizia que a fé é o estado mental que transforma desejo em realidade. E talvez, sem perceber, você esteja exatamente no momento em que sua fé está sendo testada. Respire fundo. Permita que essas palavras entrem na sua mente. O que é fé segundo Napoleon Hill?
Fé não é esperar que algo aconteça. Fé é decidir, internamente, que algo já começou a se mover. Quando a mente aceita uma ideia com convicção suficiente, ela passa a agir como se aquilo já fosse verdade. E é assim que a realidade começa a mudar. A mente segue aquilo que acredita. A mente não trabalha com lógica. Ela trabalha com imagens, emoções e repetição. Aquilo que você acredita com intensidade, aquilo que você sente como real, se torna o seu comportamento invisível. E o comportamento invisível cria resultados visíveis. O maior erro das pessoas é tentar ter fé apenas quando tudo está dando certo. Mas a fé verdadeira nasce quando o cenário externo ainda não mudou. Napoleon Hill dizia que toda grande realização começa quando alguém decide acreditar antes de ver. Como ativar a fé na prática? Agora, feche os olhos por alguns segundos. Imagine a sua vida funcionando, não perfeita, mas fluindo. Sinta a sensação de alívio, de confiança, de direção. Esse sentimento é fé em movimento. Respire fundo, solte devagar. Repita mentalmente: eu confio no processo da vida. Eu permito que o bem se manifeste. A minha fé está criando novos caminhos. Tudo começa na minha mente. Respire fundo, solte devagar. Ouça este áudio sempre que sentir dúvida. A repetição cria convicção, e a convicção cria realidade. A fé não falha, ela apenas espera constância. Confie. Se essa mensagem tocou o seu coração, fica aqui com a gente. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão em busca de autoconhecimento, fé e direção. Aqui, a gente fala de mente, fé e propósito. Com calma, com verdade. Volta sempre. A sua presença aqui não é por acaso.